Tá gravando? Sim, 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 sim. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que Hola, ¿qué tal? tal? Muy bien. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast aqui com o professor Fernando. Hoje com uma convidada ilustre, mas vamos fazer aqui o proforme aqui, né? Então, eu sou o Fernando Novaes da Silva, ou Fernando the Professor. E esse aqui é um episódio muito importante, pois eu tenho uma convidada ilustre, né? Um destaque, né? Entre todos os convidados que eu tenho trazido. Mas antes, eu preciso avisar que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille, né? Agora, vamos falar um pouquinho da nossa convidada. Ela é bailarina, ela é mãe de pet, ela é professora, teacher, Eu adora sou uma tia de jogatina no pet, hein? final de Tia, semana. tia de pet, Sim. hein? Tia Tia de de pet, pet, hein? tia de pet, perdão. Então, vamos lá. Adora uma jogatina no fim de semana. Ela é namorada do João, teacher of English, e tem uma sólida carreira em marketing internacional. É minha amiga, é uma das pessoas mais interessantes que eu conheci nos meus últimos anos, nos anos pandêmicos. Renata Aguiar! Oxe, Uma salva de obrigada. Eu tenho. palmas. Calma aí. Eu tenho que vir fazer podcast mais vezes com você, porque melhora a minha autoestima, amigo. Mas eu falo para você que você é maravilhosa, não é um elogio raso. Não é da boca para fora, né? Não, Não é da não. boca para É verdade, é verdade. fora. Mas que legal. Bom, primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Disponibilizar o seu tempo e ter aceitado esse Obrigada pelo convite. convite. Obrigada pelo Mas vamos convite. lá, vamos lá. Como esse podcast é sobre inovação, carreira, design, né? Eu vou começar com a pergunta que não quer calar. Quem é Renata Aguiar? Vamos lá. Além de tudo que você já falou, né? Bom, então eu sou Renata Guiar, que nem o Fernando já falou. Eu, eu tenho algumas facetas, eu acho, né? Por muito tempo eu tive duas profissões também, duas, três profissões. É Sim, é o aquela pai do coisa. Cris. Exatamente. Meu marido não precisa trabalhar porque a esposa tem dois empregos. É. E aí, que eu sempre me. Vamos lá, deixa eu começar do começo, né? Eu sempre fui encantada por idiomas, principalmente o inglês. Eu nunca fui forçada a estudar. Eu era fã dos Backstreet Boys. Começou Ó. assim. Eu era fã dos Backstreet Boys, e aí comecei a traduzir as músicas. Aí eu falei, pai, quero fazer inglês. E aí me apaixonei. E aí comecei minha carreira como professora de inglês, né, numa escola de inglês. Depois, aí terminou o colégio, falei, putz, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E aí conheci o design, né? E aí fui fazer design, dava aula de inglês, por isso que eu falo que eu tinha duas coisas aqui acontecendo. Mas que massa, mas você é da onde? Você nasceu aonde? Como é que você veio parar aqui em Não, então, Joinville? Você é de Joinville agora, mas você nasceu aonde? eu sou de Fala São um pouquinho aí Paulo, da sua. capital. Então, eu sou de São Paulo, capital, mas já moro em Joinville há mais de 20 e tantos anos. Então, eu sou joinvilense, tá? Eu gosto Sim. de chineque, adoro chineque, reclamo da chuva, que nem todo bom joinvilense. Tenho sotaque também. Se bem que eu fico meio que perdida, né? Tem gente que fala que eu tenho sotaque de São Paulo, tem gente que eu falo que tem sotaque daqui. E eu vim parar aqui justamente porque meu pai, paulista, quis uma qualidade de vida melhor, né? Então, Sim. e enxergou oportunidades aqui na região, né? Quando a gente chegou aqui era tudo mato. Não, brincadeira. Não é para tanto. E aí, minha vida está aqui há mais de 25 anos. Então, Maravilha, comecei minha carreira maravilha. aqui, então formei em design aqui pela Univille também. Dentro do design, eu me interessei demais por marketing, o que é um pouco clichê, porque meu pai é profissional de marketing, foi profissional de marketing por muitos anos, então é aquela velha história que o fruto não cai longe do pé, Sim. porque eu gostava muito da parte estratégica, eu acho que olhando para trás agora, da parte de pessoas, porque pesquisa de mercado e
essa parte de inteligência, acho que era a que mais me chamava a atenção. E Entendi. aí, sendo muito sincera, a minha parte criativa do design era muito fraca, muito fraca. Isso me gerava uma frustração enorme, porque eu não era talentosa que nem os outros designers ali da minha turma, por Você não é exemplo. o designer da corzinha bonitinha, você é o do pensamento, da mentalidade design. Exatamente, mas o que é muito interessante, e aí a gente pode fazer até um contraste, né, que eu gosto muito de falar, né, do design da minha época de faculdade e o design agora que eu estou no mestrado, mas eu já posso fazer esse paralelo daqui a pouco. E aí me especializei, então eu fiz uma especialização em marketing. Então eu já comecei, na época eu trabalhava num varejo farmacêutico, eu entrei como designer, mas comecei a migrar para uma parte um pouco mais estratégica dos projetos. Isso foi muito legal, né? Meu gerente na época começou a me dar uns projetos. Então, por exemplo, eu comecei a desenvolver a marca própria de produtos. E aí eu fiz pesquisa de mercado, pesquisa de produto, pesquisa de concorrente, tarará, e fazia também a parte criativa, mas foi muito legal, porque eu comecei a entrar na parte que eu acho que eu gosto, que eu me identificava mais. E aí E você ficou você foi para o marketing mesmo, né? Tipo, porque exato. eu ia perguntar para você, você formou em design. O que é designer? O que é esse cara? Mas é interessante, por quê? Essa pergunta é realmente muito interessante, porque lá na minha época de faculdade, o designer era o cara que fazia o cartão de visita, o banner, a propaganda, o folheto. Então, era, não vou dizer artístico, tinha uma distinção clara entre ali a arte e o design, porque na época que eu estudei, né? Então, o designer ele tem um porquê racional e lógico no que ele está criando. Então, assim, na forma que ele vai dispor as informações, para quem que ele está comunicando, por que usar uma cor XYZ e não outra cor. Sim, Então, tem uma técnica ali por trás, né? tem uma técnica e um porquê. Então, o Sim. design é muito assim, criar com um porquê, uma coisa assim, e para quem? E para solucionar um problema, mas era muito focado na criação. E aí não era o meu forte, e aí gerou essa frustração que eu falei. E aí comecei a migrar para uma parte mais ali do marketing mesmo, de captar as informações e tal. Só que eu sempre fiquei nessa, né? Então eu trabalhava, eu sempre continuei dando aula de inglês, aula particular, trabalhava que nem tinha dois trabalhos, então trabalhava no horário comercial com marketing e design, às vezes à noite, final de semana dava aula, e aí de repente minha vida mudou, porque eu ficava me questionando muito, putz, eu tenho dois caminhos, mas será que é mesmo marketing? Será que, né, dá aula? Será que, como que eu junto tudo isso, sabe? E Ó foi céu. aí, eu sempre ficava nessa, assim, parecia que eu era dividida, assim, sabe? Duas caras, não sei. E aí eu me Mas encontrei, é uhum. uma questão de geração também, não é? Ou, porque assim, você pegou essa divisão meio do mundo, né? O mundo teve essa ruptura, né? Antigamente a gente formava uma coisa e ia em tudo que era aquela coisa e acabou, né? Ia subindo de forma linear, né? Hoje tá com essa questão de carreira aqui. Hoje eu dou aula, eu lavo, passo, cozinho, tenho dois empregos. No fim de semana ainda Amigo, sou DJ, mas enfim, né? foi só recentemente que eu esbarrei, recentemente, assim, 1 ou 2 anos que eu esbarrei numa matéria, num conteúdo falando não é nem carreira em Y é outra coisa, é carreira dupla. Eu falei assim, o que que é isso? É quando você gosta de uma ou mais coisas e você não quer escolher, você quer fazer os dois. Eu falei, gente, isso existe, eu não sou um OVNI. Porque eu já vou explicar, eu digo que eu me encontrei no marketing internacional, porque foi a primeira vez que eu usei marketing, eu usava o design também, porque eu fazia um pouquinho de criação, e você faz briefing para criação, né? E os idiomas. Tanto que eu fui até obrigada, entre aspas, a estudar espanhol, por causa para atender os clientes. E aí eu me realizei, assim, no marketing internacional foi onde eu me encontrei, só que eu também eu nunca parei de dar aula de inglês.
Eu tô sempre fazendo algumas coisas e estava dando aula de inglês. E só Não, olha recentemente. que fantástico. Eu fico vendo você assim, nessa construção, porque por mais que pareça que é duas coisas diferentes, separadas, né? Olha como são complementares, né? Porque você acabou Claro. indo para o marketing e na sua melhor, né, na sua melhor forma, que é o marketing internacional. Quem está assistindo aí, quem está ouvindo, fica imaginando, você provavelmente deve conhecer muita gente que trabalha com marketing, né? Ainda mais agora, né? Nessa questão Uhum. digital, tal, todo mundo faz alguma coisa ali no digital, mas quem trabalha com marketing internacional é um outro movimento, né? É uma outra pegada, né? Sim. Fala um pouquinho para a gente, qual que é a grande diferença? O que que faz no marketing internacional do marketing nacional? Vamos colocar assim. Vamos lá. Os conceitos Além de da língua, marketing. lógico. Os conceitos de marketing são os mesmos. O mix de marketing é o mesmo. São os 4 P's. Você tem que fazer o preço, praça, produto e propaganda. Não errei, né? É isso É, aí. Assim, ó. é. Mas é a mesma coisa. Só que aí você tem um desafio. E outra, eu vou falar do marketing internacional, mas o Brasil é enorme também. E isso cabe para diferentes regiões do Brasil também, tá? Porque a gente está aqui no sul e a gente sabe que a realidade do centro-oeste, nordeste e norte é outra. Eu acho que o principal exercício, não só do marketing internacional, mas do marketing, vamos lá, é você ter a consciência de que os mercados são diferentes, as pessoas são diferentes, e que nem sempre uma solução que se aplica aqui, você vai aplicar num outro mercado e ter bons resultados, ou os mesmos resultados. Inclusive, esse é o tema central da minha dissertação do mestrado, porque acho que é a Ah, que parte legal. que é a parte que mais me interessa, que é justamente você perceber essas nuances. Isso me foi despertado por trabalhar no marketing internacional. Você quer um exemplo? Eu adoro esse exemplo. Marketing internacional. Eu já atendi a mercados diferentes. Então, no mesmo dia, você tem reunião com o seu cliente, que no meu caso eram distribuidores, então eu ainda fazia B2B, não era nem B2C. É mais complicado ainda se você quer romper essa barreira e tentar chegar no B2C de outro país, por exemplo. Então, ainda fazia Eu fico imaginando B2B. como é que você fazia o estudo de mercado, porque uma coisa é você ligar, vamos lá, você vai fazer uma venda de algum produto para o Ceará, que aí é um outro dialeto ali, né? Sim. Mas é um brasileiro que vai te entender e ok, também quer Uhum, fazer negócio contigo, etc. Agora, como que você vai entender a questão cultural lá sei lá, do Egito, igual você falava do Cairo? uhum, uhum. Essa pergunta é muito interessante. E eu justamente me aprofundo um pouco nisso na minha dissertação do mestrado, porque assim, cultura, o que é cultura? É toda uma bagagem de uma população e de uma pessoa e da sua sociedade que vai sendo passada de tempo de uma geração para outra. Você pode até estudar isso. Então vamos lá, na minha atuação de marketing internacional, você faz o quê? Você acaba confiando muito, na minha experiência, no B2B ali no seu distribuidor. Então você tenta captar alguma informação dele, aí você dá a informação do seu produto, e naquele modelo que eu estava atuando, ainda era o distribuidor que ia para a ponta. Então ele domina, ele conhece ali o mercado, né? O que a gente tentava, captar o máximo possível de informação dele para tentar compreender essa cultura e é, e aí você vai tentar estudar na internet, qual que é o mundo ideal? E aí a gente observa as grandes multinacionais e as empresas, né? Você abre um escritório no local. É isso que eu ia falar, né? O mundo ideal é a visita em loco, é o presencial, né? Porque você fazia isso tudo remoto, né? Exatamente. Só que assim, na empresa que eu estava ainda ainda estava engatinhando, ainda era uma empresa razoavelmente jovem e jovem ali na exportação e nessa estruturação. Eu até coloco ali na minha dissertação que assim, é impossível você se aprofundar numa cultura não experimentando.
E, de novo, pensa no Brasil. O que você sabe da cultura do Nordeste? O que chega para nós por TV, por internet, você não tá lá. Você não sabe a dinâmica, o cotidiano dessa pessoa, sabe? E é claro, existem ferramentas que você pode aplicar, talvez para. Mas se você, sem você ter o feedback direto desse público, ou você estar lá, você sentar, se observar, você viver. É a mesma coisa assim, ó. Você, como eu, já teve uma experiência de morar um tempo fora. E aí você perde um pouco, não, você vai lá sem o foco turístico. Porque quando você é turista é uma coisa, você até observa alguns traços. Agora, quando Sim. você tem a oportunidade de passar um tempo lá morando e você observa um pouco mais do cotidiano, você começa a entender como a mente funciona. É como é a dinâmica do lugar, né? Pegou E o é, transporte público, você entende a é, dinâmica. Só que assim, ó, é muito doido quando você pensa nisso, porque, por exemplo, por mais que você estude e aí você conhece uma cultura, a cabeça das pessoas funciona diferente. Então, por Sim. exemplo, a gente já teve, eu nunca esqueço, eu tava numa feira lá em Dubai, então assim, mundo árabe, e aí eu estava negociando com o organizador da feira, porque a gente queria um espaço de stand maior, Eu vim no e aí loco, ele tava lá em loco, presencialmente. tava lá na feira Legal. e negociando porque eu queria um espaço maior. E eles são diretos, pá, pá, de pá, pá, pá. Chegou um rapaz que cuidava do frete dos produtos e ele queria falar comigo. Só que você pensa assim, ele é um inferior, porque ele não é o organizador da feira, ele é um prestador de serviço lá de frete, Sim, tá, não é gente? um Muito decisor cuidado lá. aqui. Eu tô Aham. lendo a situação. O cara simplesmente falou assim, ó, pode parar. Tava falando comigo. Não, 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 não. Pode parar. Eu estou aqui falando com ela. Você é provedor de serviço. Você espera o seu tempo. Ele esculachou o cara. E aí, assim, eu, como brasileira, fiquei assim, ó. E eu já vou explicar o porquê. E aí o rapaz, não, ok, tudo bem, tudo bem. Porque lá a dinâmica deles é outra. Eles são muito do status e Aham. eu O sou superior, shake. você espera e tal. E aí talvez o cara nem ficou chateado. É isso que eu falo assim, ó. E aí que eu acho interessante. Nessa mesma feira, eu, como profissional ali, explicava os produtos, pegava as pessoas e levava para comprar. E era também um pessoal árabe que estava cuidando das vendas. Se o cara estava falando com alguém, ele nem olhava para mim, porque ele estava atendendo aquela pessoa. E aí eu lembro que na época eu brinquei, como é engraçado, nós brasileiros, acolhedores e empáticos, a gente estaria, eu estaria te atendendo e falaria assim, não, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho que eu Espera só um pouquinho já, que eu já vou te já, atender. já vou estar aí com você e voltaria. Não, eles têm esse foco, aí você fala assim, o que que tá certo, o que que tá errado? Não é cultura, e é você entender, sabe? Muitas vezes, assim, ó, ia falar com o pessoal europeu, assim, você falava assim, nossa, me desculpa, por favor, me perdoa, eu tenho que cancelar nossa reunião, meu Deus, me perdoa, né? Eles são muito mais diretos, tipo assim, ó, eu tive um imprevisto, então tudo bem, é isso aí, a gente se fala semana que vem. Aí você fala É, assim, nossa, que rude. Não, várias vezes eu achava que eu estava sendo grosseira por e-mail, por ser direta. Para eles é o normal. E aí, assim, como é que você e aí você vai percebe aprendendo, isso? né? Porque aí é igual lidar com o americano, né? Ele é curto e grosso e pronto, e é isso aí. Não tem E aí é desculpa, que não tem tá. obrigado, não tem nada, né? E aí, que é o papel do profissional? Não é julgar. Então, é você estar de mente aberta, sem julgamento, porque vamos lá, se você está interessado em vender para aquele mercado, você está interessado em comunicar com aquelas pessoas. Isso que eu não estou entrando nem no ponto do idioma, porque daí o buraco é muito mais embaixo, sabe? Porque uma coisa é você traduzir os materiais, outra coisa é você conectar, outra coisa é você falar. Ó, um outro exemplo, tá? A gente recebeu o circo agora há pouco em Joinville, certo? É um circo que é nacional. O palhaço, que também é o mestre de cerimônias, falou assim:
Não, porque depois que eu sair daqui, eu vou pegar o Zarco. O Zarco é como se chama ônibus aqui em Joinville. E aí ele falou do chineque, ele falou da chuva. Então, assim, foi só um estudozinho básico, talvez de chegar aqui e falar assim, ó, o que que é comum aqui? E aí Só para dar uma você gera, brincada, né? e Só você para gera entrar na cultura, vínculo. né? E aí você gera vínculo com o público, certo? Sim, Isso é sim. um exemplo muito básico aqui do dia a dia, porque que era outra ponta o que é outra ponta de dificuldade? E por isso que eu também me encontrei ali no marketing internacional, porque trabalhava muito com idioma. A gente revisava muita tradução, às vezes fazia uma tradução rápida. Só que Sim. assim, nós do time falávamos inglês e espanhol. E quando você vai comunicar com a Alemanha, com a França, o mundo árabe, você acabava dependendo dos tradutores ou os distribuidores para te ajudar um pouquinho, mas uma coisa é você falar assim. Ai, venha experimentar nosso produto. Outra coisa é você conseguir falar assim, sei lá, ô meu irmão, clica aqui, dá um like, sabe? É a linguagem Você, formal e a não formal ali, né? vamos falar muita verdade, quantas vezes você já não pegou talvez um produto e a tradução era em português de Portugal? Você Sim, entende, mas você não se conecta, sabe? Então, você vê as grandes marcas, vamos lá, vamos olhar de fora para dentro. O que que as grandes marcas têm? Uma Coca-Cola, um Burger King, uma Mary Kay, um McDonald's. Eles têm agências locais. Porque aí você fala assim, então tá, o segredo é você, meu Deus, então eu vou internacionalizar, eu tenho que ir lá para fora? Depende do mercado que é teu foco, depende do quanto você consegue investir, mas pelo menos então, sei lá, tenta mandar um funcionário para lá, tenta ter um consultor, tenta ter alguém de lá, vamos lá. Porque também tudo depende do foco que você vai dar, né? sim, sim. Depende do serviço da empresa, né? Tem uma empresa É. chamada Sambatec, ela é uma empresa de distribuição de conteúdos em vídeo, famosíssima lá em Minas, tal. O Gustavo Caetano é um dos líderes, é um cara também autor de livros, tal. E ele falou isso, né? Ele queria entrar no mercado americano, ele não conseguia nem a pau por questão de bairrismo. E aí o que ele fez? Ele contratou um americano para trabalhar aqui no Brasil, para entender a Uhum. empresa, para conseguir negociar com o americano, que Perfeito. americano só Nossa, negocia com o perfeito. americano, né? E aí ele Perfeito. conseguiu. E aí ele conseguiu, É né? muito isso, porque sim, por coincidência, ali quando eu estava trabalhando com marketing internacional, eu fui responsável pelo projeto Estados Unidos também. E aí, desafio. Vamos lá, o que que a gente sabe do americano? Patriotismo, quer queira, quer não, gente, Brasil, nós somos latinos, às vezes isso é bem visto, às vezes não é. E aí, primeiros passos? Mexer um pouquinho na comunicação. Então, a empresa falava assim, orgulhosamente brasileira, o que é incrível, sim. Só que eu rifei isso da comunicação dos Estados Unidos. Coloquei muito mais a expertise da empresa, a causuística, tarará. Vamos deixar isso depois. Porque, infelizmente, talvez já gere alguns bloqueios. E isso é você ir conhecendo um pouco da mentalidade do mercado que você está. E aí, o que que eu Sim, falei para eles? E a empresa chegou grande, né? Porque nós somos os melhores, porque isso, porque isso. Eu falei assim, calma. Eles são americanos, a gente tem concorrentes americanos. Por que que um americano vai comprar de nós e não dos americanos? é. E aí, eu fui Mas estudar eles são alguns extremamente racionais também, tem isso, né? racional e outra, de novo, patriota. Pensem, por que que eu, americano, vou comprar de uma empresa brasileira se eu posso comprar de uma outra empresa americana, certo? É, E aí, um dos dados que eu tinha lá é que 18,5% ou 15%, perdão, gente, eu não lembro agora 100%, mas menos de 20% ali, cerca de 15 a 20% da população americana é latina. E aí eu lembro que eu cheguei para os meus líderes e falei assim, ó, e se a gente surfar numa outra onda? Sabe? Vamos Olha pelas que massa, beiradas. hein? Vamos pegar nossa expertise e vamos conectar com esse pessoal, sabe?
vamos começar a surfar, vamos aproveitar nossa força. Daí a gente começa a comer pelas beiradas, e aí, de repente, a gente vai ganhando esse mercado, ao invés de brigar com os grandes, ainda mais porque Estados Unidos demanda muito investimento e muito caro, sabe? Que legal que eles davam abertura para você dar essas ideias, que eu fico imaginando aqui, Não, né? calma, Eu eu tô, dei a ideia, não quer dizer que ela foi seguida, gente. Sim, mas, poxa, tem empresa que não tem nem essa abertura. Então, Sim, eu claro. acho que a gente cobra tanto, né? O mercado cobra tanto criatividade, inovação, visão, né? E eu estou aqui fazendo algumas anotações sobre as competências para ser esse profissional, né? Que eu ia engatar nessa pergunta, porque talvez seja uma dúvida de pessoas que estão estudando design, para entender que áreas que elas podem ir, e você estando aqui conversando, né? Vai ser essa referência, né, para falar sobre isso. Uhum, Poxa, a Renata formou em design, foi para a área de marketing e marketing internacional, que é mais específico. E aí, poxa, eu anotei aqui, pô, você tem que estar interessado nas pessoas, no próprio negócio da empresa, você tem que conseguir se conectar com os outros dessas regiões que você fizer o negócio. Eu acho que tudo isso são competências desse profissional de marketing, uhum, não só internacional, que você falou, né? Tem que ter essa questão que você disse também de flexibilidade, adaptabilidade, né? Para entender a questões culturais, percepção do mercado. Então, tem todo um estudo por trás ali, né? De, sim. de, de, de market share, Uhum, e essa abordagem também regional, que eu achei fantástico você sim. fazer a correlação do circo, que artistas fazem, mas a gente não pensa que o circo também é uma empresa, né? Não é só Aham, uma questão de artista, né? sim, É uma pesquisa de sim. mercado, de comportamento local. Então, Aham, acho que todas essas competências, né, que você citou aí de uma forma mais prática, lógico, né? Mas quem aqui está assistindo a gente que fica imaginando, poxa, se eu trabalhar com isso, o que que eu tenho que saber, né? O que que eu tenho que fazer, uhum. né? Tem mais alguma coisa muito específica que esse profissional tem que ser para ser um profissional de marketing, além dessas que você já citou? O principal é você ter a mente aberta e a curiosidade e uma certa e uma adaptabilidade. Se você quiser de fato comunicar com essas pessoas ou se vincular. É que nem eu falei, você simplesmente traduzir e às vezes adaptar algo que é daqui para lá, pode dar certo, mas também pode não dar. Então, você, por exemplo, vamos lá, pega assim uma empresa brasileira querendo se comunicar com o mundo árabe. Você vai ter que ter a mente aberta, por mais que você não concorde. Eu sou mulher, comunicando com o mundo árabe, fazendo soluções para o mundo árabe. Você sabe que tem país que é um pouco mais liberal, mas tem país que é totalmente fechado, e as mulheres, elas têm uma vestimenta diferente, elas têm, uma liberdade diferente, e aí você fala assim: "Meu Deus, eu não concordo". Ok. Então você, como profissional de marketing que vai vender para esse local, você vai ter que segurar isso e entender que é a cultura deles, sabe. E é E aí business, você né? é Everything is business, business, né? Eu não posso ficar aqui é pensando no que business. eu gosto e que eu não gosto. Eu quero E de fechar o no contrato, né? e de novo, mente aberta. Eu tenho uma outra história que eu adoro, que é assim, veio a pandemia. Então tudo acelerou muito a questão digital, então assim, a gente passou a buscar fazer mais cursos online. América Latina, perfeito. Você pega um professor que fala espanhol, cobre a América Latina inteira. Países que beleza, a Latam foi muito fácil. E a Europa, que cada país fala um idioma diferente? Não, gente, não dá para achar que todo mundo fala inglês, tá? Porque apesar de seja uma língua global, apesar de ser uma língua global, na França eles querem aprender em francês, na Itália eles querem aprender em italiano, certo? Primeiro ponto. Então eu estava a gente E você pegou os dois mais patriotas ainda, né? Aqueles que não, fala inglês? Falo, mas não faço questão. exato. Não, aí olha só que interessante. Então os cursos da Latam bombavam. Nossa, cheio de gente e tal. De novo, comecinho da pandemia, depois isso começou a dar uma cansada no pessoal, e a gente foi percebendo isso. Os que era para EMEA, né, que é a Europa, a Ásia, enfim, a gente falava Latam e EMEA. Primeiro que você tem o desafio do fuso horário, você casar o fuso horário de todo mundo.
E segundo, vinha meia dúzia de gato pingado. E a gente falava assim, tá, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pode ser N coisas, mas assim, era muito o idioma, sabe? Era tudo em inglês, e às vezes a pessoa quer estudar no idioma dela. Tudo em inglês, 3 horas da manhã. É, exatamente. Isso é um ponto. Aí chegou o mundo árabe. Aí, naquela época, a gente tinha formado uma parceria com um professor lá do Iraque, através do nosso distribuidor, e o cara falava árabe. Eu falei assim: vamos pegar o mundo árabe inteirinho, tudo em árabe, e fazer cursos em árabe. Aí comecei a falar com os distribuidores. Falei assim: ô Fulano, tem esse professor, o cara, para vender a ideia, para testar, ver se era isso. O cara do Egito, meu distribuidor do Egito, falou que eles preferiam estudar inglês, que os professores, né, e de nível acadêmico estudavam inglês e valorizavam mais professores gringos que falavam inglês. O cara do Iraque falou assim: ah, pode ser em árabe, mas pode ser em inglês também. Os nossos profissionais, eles estudam muito em inglês. O cara do Marrocos falou que o francês seria mais interessante, porque eles também falam francês lá. Aí eu pensei, e o Irã tem o mesmo alfabeto, mas a língua é o persa, não é o árabe. Aí eu pensei assim, já era o meu projeto. Minha Isso é grande solução inovadora. isso é o meu maior exemplo que você não pode colocar todo mundo numa caixa por causa de uma determinada informação, um determinado denominador comum. É a mesma coisa do que as pessoas de fora pensarem assim: oh, o Brasil está na Latam, vamos vender soluções em espanhol, Não vai entrar nunca sabe? aqui. Exatamente. Então, assim, não. Claro, você pode agrupar por uma certa característica comum. Ah, todos são muçulmanos, naquele caso. Mas qual que é a É, solução que você está vendendo? Então, assim, mas não dá para colocar, o europeu, não dá para colocar todo mundo numa mesma caixa. O próprio brasileiro não dá para colocar todo mundo numa caixa, quem dirá o americano, que é muito maior. E você tem zilhares de vivências dentro dos Estados Unidos. Então, qual que é a lição aqui? É ter a mente aberta. E é claro, gente, não é? Às vezes você não tem o capital e nem o capital humano para desenvolver tudo isso. Mas qual que é o foco? E o quanto que você consegue entregar? Então, e achar assim, essa pessoa, né, que consegue fazer, que tem essas características para fazer essa negociação de uma forma exatamente. adaptável, respeitosa, em outra região, né? Eu Aham. acho que talvez seja o desafio dessa área aí, né, com esses profissionais multiculturais, né? Porque, poxa, eu imagino também que você passou anos nessa área, né? Pô, de além da língua, pô, agora você tem essa bagagem gigantesca, né? Porque eu lembro quando eu estive na Finlândia, né? Você acaba caindo nos marketings lá, né? Deles, né? Nas Aham. listas. Então, durante muito tempo ficou vindo muita coisa da Estônia para mim sobre educação, né? Que Vagas interessante. de professor, era muito interessante. Assim, eu caí lá nas listas deles lá, virava e mexia, caía vaga de professor para mim para dar aula na Estônia. Só que tinha até versões online disso, que eu podia dar aula do próprio Brasil, né? E, Aham. e eu achava o máximo, assim, a gente fica vislumbrando isso. A princípio dá aquela síndrome do impostor, será que eu tenho capacidade para isso e tal? Uhum. Mas eu imagino você que já tem toda essa bagagem, né? Você, se alguém falar, meu, você vai negociar lá com a Mongólia, você fala, ok, manda o contato, manda o contato que eu já vou ligar agora. Mas aí, mas isso é muito interessante, você está falando de bagagem, porque daí o que acontece? Você pode, por isso que eu falei muito de você, é muito difícil você compreender uma cultura sem estar experimentando isso. Isso que a minha bagagem é à distância. As viagens que eu fiz foram pontuais para trabalhar em evento, então não tiveram longos períodos. Então, a minha bagagem é de 7 anos já mais trabalhando nessa área, com interfaces do dia a dia e experimentando tudo isso. Agora, imagina você estar lá morando no local ou você ter um canal direto com alguém local para poder trocar experiências. Por exemplo, na França, a gente tinha uma barreira muito grande, porque eles não queriam dar abertura e era um cliente que era
os latinos colocavam o nosso produto embaixo do braço e, ó, vamos vender. O americano, o francês, a gente era um cliente assim, ó, teu produto tá aqui na minha prateleira, é você que faz o esforço. Então, por muito tempo, eu não tinha muita abertura de muita troca com esse cliente. E aí trocou o rapaz lá, entrou um outro rapaz do marketing, e eu consegui pelo menos um pouquinho mais de conexão. E aí ele me falou assim, ele me deu alguns insights, ó, o francês gosta disso, não gosta daquilo, tem que ser em tal idioma, tem que ser de tal forma. E você pensa, ah, nos Estados Unidos também, eu tive a oportunidade de falar com um rapaz que ele vendia espaços numa revista especializada e foi muito legal, que daí ele também quis me ajudar. Você comunica dessa forma, isso aqui é importante, isso aqui não é, sabe? Obrigada, Eu facilitou a minha. consegui. Conseguiu, achou pessoas bacanas também, né? Outros humanos, né? Mas bons É, humanos se conectam com bons humanos. Eu acho que a gente acaba a lei da atração, isso, né? É, aham, mas, Rê, e dentro dessa sua pegada, né? Poxa, você faz mestrado, igual você falou, né? Mestrado em design na Univille, um baita uhum, curso incrível. Mas você já se vê como professor, né? Você já tem essa experiência de professora de idiomas, mas como que é essa questão? Você já está pensando como que vai ser? Imagina essa sala de aula com essa geração uhum. questionadora de hoje, essa geração dispersa, digital, é celular, é o relógio, tem inúmeros estímulos. Como que você vê isso? Você se sente preparada para assumir essa sala de aula dessa graduação 2023? É interessante, primeiro ponto que você fez essa pergunta, vou só aproveitar para falar assim, o mestrado em design da Univille, que é o que eu estou fazendo, ele é um mestrado profissional. Então, isso quebra um pouquinho os paradigmas de que, eu vou fazer mestrado para ser professor. Ó, pessoal, tem outras opções, tá? Você pode entrar no mestrado para se aprofundar num tema. Então, assim, o que eu achei interessante, primeiro que eu descobri, então, assim, o design que eu fiz, que eu cursei lá em muito tempo atrás, entregar a minha idade, que era foco na arte, tarará. Hoje em dia o design evoluiu muito, tem sim ainda esse foco, mas também passou muito como uma parte mais estratégica. Hoje em dia você tem ferramentas de design que parecem muito mais ferramentas de projeto. E aí casou muito com essa minha outra pegada, que era o que eu gostava de você. Então, assim, por exemplo, talvez eu não preciso pôr a mão na massa e fazer arte, mas eu posso fazer toda a outra parte, que é entender o público, entender quais são os requisitos que isso tem que ter, Mercado. mercado. E aí foi muito legal, porque daí quando eu descobri essa nova faceta, né? Eu consegui casar, então eu peguei essa minha bagagem de marketing internacional, estudo de mercado, estudo sociocultural e trago as ferramentas do design para fazer tudo isso, que é o tema da minha dissertação, né? Como que as ferramentas, quais são as ferramentas de design para ajudar no estudo de mercado? Então, assim, já digo de bate-pronto que o meu primeiro foco ao fazer o mestrado não foi para dar aula, né? Porém, eu dou aula de inglês há muitos anos, eu ainda estou nessa, né? Pessoal, ela dá aula de inglês há mais de 20 anos, tá? Ela Não, tem pera, essa 20 não, CUTES, não tá? sou tão velha. Empresas de estética aí podem nos patrocinar. Cadê Virgínia? Todas essas influencers aí que têm essas marcas próprias podem nos patrocinar. Estamos abertos. Boticário, Natura, gente, a gente ama Avon, a gente ama vocês. Fiquem à vontade em oferecer aqui patrocínio, tá? O nosso público também adora e vocês vão atender aqui. E as pessoas vão querer saber como ter essa cutis da Renata, né? Que não é simples, não é só a genética, né? Não é só a Aham. genética. E olha que eu conheço o pai e a mãe dela, hein? Mas, pô, eu achei fantástica a sua explicação, Rê, porque Mas mostra eu, que o eu, mestrado não eu é divergi um só. pouco da pergunta, né? Não, mas é que eu acho que também, ao mesmo tempo, explica para as pessoas que a gente não faz mestrado só para ser professor ou Uhum, pesquisador, né?
principalmente nesse formato aqui, que é o mestrado prático, que você consegue ter atuações mais práticas, né? É muito interessante que você aprende a ser consultor, por exemplo, que é algo que não tem curso, né? Mas você aprende a como fazer, dar consultoria ou propor soluções para empresas, porque o mestrado profissional, ele traz cases reais, com empresas reais. Então, além dos estudos de caso, que você estuda e tal, existem os cases reais. Eu acho que, para mim, essa parte é a parte que mais abrilhanta ali o mestrado, né? Você conseguir aplicar o seu conhecimento de verdade em um lugar de verdade. Esse, para mim, é uma das partes mais ricas, né? Mas ainda assim, esse desafio da graduação, você aceitaria se pintasse agora? Vamos lá, Então, aí é que faculdade de tá. plantão. Eu sei que eu divergi um pouco da pergunta, mas aí eu ia responder ainda, tá? Mas eu tenho observado que os professores têm um belo desafio aí pela frente, porque, a meu ver, a educação mudou bastante nos últimos anos, aí o advento da tecnologia, da internet. As pessoas, o meu sentimento é que as pessoas estão cada vez com menos tempo de atenção, e é interessante porque, por mais que eu não esteja inserida na graduação, como eu falei, eu dou aula de inglês, eu mudei um pouco o formato das minhas aulas. Antigamente eu oferecia 2 horas de aula seguida. Hoje em dia eu nem encorajo mais isso. Eu vendo 1 hora, no máximo 1 hora e meia, e se a pessoa quer fazer 2 horas, eu defendo o máximo possível fazer 1 hora e 1 hora em dias diferentes. Porque as pessoas não estão mais, não estão tendo mais a capacidade de manter o foco por tanto tempo. A Mas pessoa você começa a ainda é ficar peer-to-peer, cansada. né? Você é um a um, né? Você faz aula para uma, duas, três Um a pessoas, como se fosse. um, 1 a 2, ou é individual ou são turmas pequenas. E Então, aí você aí, consegue fazer um trabalho um pouco mais longe, claro, assim. sim, mais É, customizado, sim, totalmente. Então, assim, aí você me perguntou, você gostaria desse desafio? Por hora, não. Eu estou entendi. aplicando em outras áreas, né? Mas tem um desafio aí para quem aceita, essa oportunidade. Mas Ou bom, depende, né? A gente sempre fala nunca diga nunca. Então, assim, tem cursos, eu participei de uma aula, inclusive, que meu pai deu na graduação, que era uma aula até de sábado de manhã, com uma turma tech grande, só que ela era toda dada em inglês, por exemplo, e era um assunto interessante. Às vezes, numa pós-graduação, alguma coisa, a gente nunca diz nunca, né? Então, sim, sim. E tem outra coisa também, né? Eu digo que hoje o professor, ele é uma figura absolutamente flexível, né? Ele virou um sim. personagem multifacetado. Uhum, Poxa, ele dá palestra, mentoria, faz coaching, faz só a preparação, estruturação de aula. Para quem trabalha com EAD, uhum, sabe o que que é isso? Você grava muitos vídeos, né? Vídeo hoje fazendo essa correlação com a atenção que você acabou de dizer. Os vídeos hoje que trabalham diretamente com a eficiência da memória de curto prazo do humano são de uhum. 8 minutos, tá? Então, você dá uma aula de, sei lá, 1 hora e meia, igual você falou, você vai fazer 10 vídeos para E você assim, explicar essa aula uma aí hora em e vídeo. meia, vai chegando no final, ainda mais se for à noite, né? Porque o pessoal tem aula depois do horário de trabalho. Passou da 1 hora, a minha aluna já está cansada, coitada. Aí o que que você faz? Você tenta tenta assim, dar um up, já pega uma atividade diferente, já puxa já mais para conversação, faz a pessoa rir, tal, 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 tal. Mas é que nem você falou, a minha aqui é muito 1 a 1, né? Como é que você faz isso para uma turma de 20, 30, 40, sabe? A vida do professor tá cada vez mais desafiadora. Mas ele, Aham, assim como todos os outros profissionais, ele vai se reinventando, né? sim. E esse professor, igual você, que é uma professora de mercado, uma pessoa que tem uma experiência, essa bagagem enorme que você tem, olha quanta coisa que você tem para ensinar. Eu gosto de Uhum, dizer que até esse momento que a gente está passando, isso aqui é uma aula também, né? É uhum, complementar a aulas. A gente hoje faz muita
A gente, porque eu sou professor, tá, gente? A gente faz muita curadoria de conteúdo. Então, se eu vou dar uma aula de marketing, eu com certeza eu colocaria. Assistam o podcast lá com a Renata, que é uma profissional de marketing internacional, que vocês vão entender como que funciona a realidade desse cara. Porque tem coisas que você falou aqui que pessoas nunca imaginaram que é desse Uhum, jeito, porque não tiver essa vivência, essa uhum. curiosidade. Então, é fantástico. Assim, eu tô adorando, ficaria horas aqui com você. Mas vamos encaminhar aqui para finalmente conhecer um pouquinho a menina Renata. Rê, você que é multicultural aí, né? Qual que é o seu filme da vida? Filme, vai, para a gente entender, Essa conhecer um pergunta é pouquinho a muito Rê por dentro. interessante. Essa pergunta é muito interessante porque, assim, o meu filme favorito de todos os tempos da vida inteira é Forrest Gump. Ai, que legal. Eu amo esse filme, já assisti várias vezes, assim, amo Tom Me Hanks. identifico. Exatamente. E aí, olha só que incrível. Era meu filme favorito e acabou. É porque é legal. Mas aí você começa a olhar as minúcias do filme, é um cara que experimentou zilhares de experiências na vida, zilhares de culturas também, porque ele foi para o Vietnã, aí jogou na China, aí Sim, estava no maravilhoso, exército e tava. maravilhoso. E ele Empreendedor. empreendedor e ele não deixou de ser ele mesmo. Claro, tem todo o Sim, fator lúdico do filme e tal e tal. Mas eu acho que tem muitas lições ali, sabe? sim. Forrest Gump é maravilhoso. Eu, O que eu mais assim, lembro é idiota que faz idiotice. nossa, perfeito. Nossa, isso é incrível. E aí ele só foi seguindo a vida e não se deixou abalada. E tudo bem, ele pode ter um pouquinho, né, uma questão de deficiência e tal, 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 mas Mas traz até muito isso, né? Ele ensina ali ensinamento. E inclusão, traz ensina muito. diversidade, né? É muito Não, legal, e né? ele foi, ele só. E talvez às vezes a gente tem tanto medo e deixa o medo ir travando a gente. Ele foi fazendo e chegou lá, sabe? Não, é É uma, isso é aí. uma baita lição. Também adoro Forrest Gump. E livro, Rê? A gente estava fazendo aqui no aquecimento, falando de Kindle, Aham. livro físico, aqui de alguns que eu tenho aqui no meu cenário aqui. E você, qual que é o livro da vida aí? Olha, você quer saber? Talvez eu seja até um pouco polêmica. Quando você me mandou essa pergunta, né? Eu fiquei pensando um pouco. O primeiro que me veio à mente foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Caraca, Olha só, por eu li, quê? mas eu não gostei, mas eu li. Não, então, não posso dizer que foi incrível e tal, 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 mas eu captei um pouquinho do ensinamento que o livro. É porque assim, gente, eu leio pra caramba. Se você me perguntar assim, qual que é o seu livro favorito? Eu sou Potterhead, amo a coleção do Harry Potter, tem uns outros romances e tal, tal, tal. Em termos de business, obviamente, os livros de marketing internacional eu adoro, só que eu também tenho os livros que é de ensino de inglês, idioma, né? E eu fiquei Sim, pensando num livro. E essa sutil arte de ligar o foda-se traz muito assim, de você ser você. O mundo tá sim, tão plural e talvez traga, agora que a gente faz essa conexão, casa um pouco com o que eu tô falando de você ter a mente aberta para receber as informações das outras culturas, entendeu? Então, sim. casei isso agora, mas assim, o que você tem para somar? Às vezes a gente se compara com um ou outro profissional, nanana, mas qual é a sua bagagem? O que que você pode trazer? Você não precisa trazer o mesmo que talvez o Fernando ou eu trazemos, mas qual que é a sua bagagem? E outro dia eu estava até falando com um aluno sobre isso, como é incrível como as profissões elas vão se misturando e se combinando. Então, assim, Sim. de alguma forma eu casei o design com o marketing, com os idiomas. Sim. Aí eu tenho É alunos que o nicho, o subnicho e misturou eu tudo tenho e eu tenho dois alunos que se formaram contador, a contabilidade, aí através de uma especialização, um trabalha com ah, controle de risco, a outra está trabalhando também com controle de risco, então já mudaram um pouco a área de atuação, e o outro agora está fazendo TI, por exemplo. E aí, como que você vai poder casar a contabilidade com TI? Ou até nós, o mestrado profissional ali em design, não são todos designers, né? não.
E aí você tem, sei lá, professor, administrador, arquiteto, engenheiro. E como é que você casa essas duas áreas do conhecimento? Isso é muito interessante. Então, gente, não precisa você estar fechado numa caixinha, sabe? Às vezes, sei lá, o médico faz design e consegue casar as duas áreas, por exemplo. Isso é muito interessante. Qual é a bagagem que você consegue trazer? Não, é fantástico e quebra um pouco também a mentalidade, né? Assim que a gente vai e volta para o design, mas é porque está no nosso DNA também, principalmente agora, né? Estamos estudando, né? Eu também Aham. estudo design junto com a Rê. Ah, mas de, de tudo que você viu hoje, vivenciou e aprendeu, né? Agora somado aí a sua experiência de vida e tal, essa competência de ser autêntico e ter coragem de ser você mesmo, né? Isso é desafiador, principalmente nos dias de hoje, né? Que são tantas opções, às vezes tem um autor, eu não vou lembrar o nome, mas acho que é Brian, mas eu não lembro o nome. Brian Ruiz. Eu sei que ele fala sobre tomada de decisão. Uhum. E ele fala, se você der mais de 3 opções para o ser humano, ele trava. Por isso que ele fala, tem que ser realmente binário, da Mas eu vou A te ou B, falar, e eu vou te falar pronto. uma experiência pessoal, tá? Eu estava até falando sobre isso essa semana. Hoje em dia nós temos um paradoxo muito interessante, porque você pensa assim, meu Deus, antigamente as pessoas não tinham opção. Vamos lá, para a mulher, baixa a cabeça, você vai lá, estuda ou não, casa, tem filhos, família, é o script, né? Você tinha um script para seguir, você pensa assim, meu Deus, que aprisionador. Sim, Mas é muito fácil você seguir um script. Você sim, segue o script. E aí, hoje em dia, eu acho, é meu achismo, tá? Um dos maiores potencializadores de ansiedade é que você tem muitas opções. sim, sim. Esse E cara que eu o tô medo de falando, fazer escolhas erradas. é, esse cara que eu tô falando, ele é o Brian Schwartz, e ele escreveu Aham, O Paradoxo da Escolha, tá? Por legal. isso que é bem bacana aí, vocês ficam de referência depois, se vocês quiserem, dê um Sim. Google. Mas realmente, a gente trava diante de muitas opções, né? E A assim, gente ó, trava. gente, experiência pessoal, tá? Eu era essa pessoa, sofri com ansiedade por muito tempo, porque eu queria fazer perfeito, eu queria ter certinho, eu não queria errar, né? A partir do momento que eu falei assim, cara, só não tem solução para a morte, aí vem a sutil arte de ligar o foda-se. Foda-se. Experimenta. Eu acho que ainda é mal visto a pessoa que começa vários cursos e para, por exemplo. Mas, cara, eu acho que é melhor do que não tentar, e dois, eu acho que é melhor do que você ir até o final de algo que talvez não vá te agregar. Então, experimenta, é claro, né? É bom ter um pouquinho de pé no chão. Não, você começar e terminar algo, mas se dê a oportunidade de experimentar. O meu terapeuta não gosta de falar assim, quando eu falo que não deu certo. Por que que não deu certo? O não dar certo implica em fracasso, não é isso? Encerrou, é, não teve o resultado esperado, é, um ciclo que se encerrou, bora para o próximo, sabe? Porque às vezes não é Deu certo até a hora falha. que eu quis, né? Deu certo até a hora que eu quis, depois eu não quis mais, ué. Exatamente, exatamente. E aí acho que um dos meus principais ensinamentos dos últimos tempos é isso. Tenta, não deu certo, beleza, tranca, vai pro próximo, tenta outra coisa, sabe? É um mundo mais fluido, né? Mais líquido, né? O Bauman já falava sobre isso, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, é porque nossa, não, porque você é uma menina linda, né? Eu já sou mais idoso, então eu falo mais da minha época, talvez a pressão do próprio, não só da sociedade, mas a dos pais ali era maior, né? Você tem que terminar, você tem que fazer o curso e ir até o Aham. fim, né? Eu vejo como eu pessoalmente, né? Meu filho ele já tentou, ele faz faculdade de educação física e ele já falou para desistir umas 4 vezes comigo já. A gente já teve essa conversa umas 4, 5 vezes. Toda Aham. vez ele vem, pai, porque agora minha carreira tá indo. Eu falo, filho, acaba.
E aí ele sim. vai, e ele tá no último ano. Se Deus quiser, até o final do ano ele acaba e Mas é forma. aquilo que eu falei, óbvio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as regras. Tem muita gente ditando regra. E, de novo, eu sempre caio no ponto que cada realidade é uma realidade, cada um. Então, assim, por isso que eu falei, vai lá e experimenta. Mas Uhum, talvez tenha um pouco de pé no chão. Vamos lá, falta pouco? Termina. E aí depois sim. você faz especializações, faz a sua atuação pender para outro lugar, sabe? Isso, conhecimento nunca é demais, né? Vai ser útil, Isso é né? Vai verdade, ser isso é útil. É verdade. lógico que quando ele faz sentido para você, vai ser mais útil, né? Conhecimento Uhum. sem sentido, você nem absorve direito e tal. Mas dentro de toda essa sua carreira, e se tivesse que mudar alguma coisa, você mudaria alguma coisa? Tem alguma coisa que você fala, alguma coisa que você faria diferente, vai? Essa pergunta é muito interessante, porque quando eu olho para trás na questão de carreira, eu não me arrependo de nada, sabe? Nada, assim. É, eu acho que tudo veio evoluindo, até, por exemplo, hoje em dia eu estou trabalhando com algo bem diferente do que ele, o design e tal, mas tudo soma, tudo é conhecimento, tudo influencia na forma como você oferece o seu serviço, a sua atuação, sabe? É, sinceramente, é legal isso. Eu não me arrependo de nada. Tudo é bagagem. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, você ficar carregando erros. Tudo é bagagem, tudo é aprendizado. Até o dia lá que eu esqueci que no mundo árabe o homem não aperta a mão da mulher, e eu estava lá na feira, Eles não se encostam, não pode encostar. eu estendi a mão para o meu distribuidor, aí fica todo mundo com aquele sorriso. Aí eu, eu falei, sorry. Nem, tipo, nem isso é arrependimento, tudo é aprendizado, sabe? Sim, sim, sim. Tudo é aprendizado, e aí vira uma história para você contar também, algo que você não faria, que você faria diferente. É, né? Não tem como a gente prever todo o caminho, não tem como, sabe? Você vai acumulando bagagem, talvez você comece. E outra, não é só porque você resolveu algo de uma forma e o teu par, ou inclusive teu chefe resolveria de outra forma que talvez você fez errado. Vai tangibilizando, vai vendo a Os casuística. problemas não têm uma solução só, né, Rê? Mas Sim. que conversa incrível que eu tive com você agora, meu. Que a gente vai refletindo junto, né? Vai conversando, vai ouvindo, vai Aham. pensando, São nossa, trocas. realmente. É muito legal mesmo. Rê, para a gente finalizar, onde é que a Renata vai estar daqui 10 anos? Vamos lá. Qual que é Isso o é outra futuro da coisa que Renata é agora? muito doida, porque assim, ó, eu não sei se eu faço mais esse exercício, porque minha vida mudou tanto em um ano. Eu brinco com o meu namorado, a gente faz assim, meu Deus. Eu, de novo, como pessoa que sofreu com ansiedade, você falava assim, meu Deus, meu Deus. Gente, a minha vida fez assim, ó, profissional, pessoal, saúde, tudo mudou em um ano. Então, assim, você faz as suas balizas, eu tenho sim planos, mas eu não faço mais muito esse exercício. Você tem, assim, pequenas metas e pequenas aspirações, mas esse exercício de antigamente ficar colocando qual que vai ser esse cenário, eu já acho bastante imprevisível. Mas eu tenho sim vontade de evoluir com o meu negócio. Eu estou autônoma agora, empresária, mas também comecei há pouco tempo. É outro caminho que eu vou ter que ir me descobrindo. Bom, mas faz esse merchan aí, empresária da área da educação aí, como professora, qual que é o seu negócio? Explica o pessoal aí que já vamos vender. Já, link aqui, ó, o link aqui na descrição, vai ter um link da promoção, Clica no código, link da bio. se, código de o cupom de promoção aqui para fazer aula particular com a professora Renata, tá? Nesse momento, estou autônoma com a minha própria empresa de ensino de idioma e tradução. Então, assim, meu foco ainda maioritariamente é o ensino do inglês e a tradução inglês, espanhol e italiano. Mas também estou aberta a consultorias de marketing. Não tem como eliminar 7 no marketing internacional, mas vamos lá. Mais de 10 anos de bagagem de design, marketing internacional. Então, ainda tenho o que somar. Olha só.
você fala bagagem, bagagem. Eu lembro do o Murilo Gun, né, que foi um professor de criatividade que eu tive. Ele fala que nós somos a soma do nosso repertório, né? Que tudo É. que vai construindo vai se somando. Muito legal mesmo. Rê, antes da gente finalizar aqui, eu tenho uma última pergunta, né? Que eu chamo de desafio confete. Ah, ah, O desafio confete é muito simples, tá? Você vai completar a frase. Ele é aham, baseado no TED do Bill Gates, né? O Bill Gates tá. tem um TED, né? Para quem não sabe, TED é aqueles mini eventos, até 16 minutos e tal. E o Bill Gates é o Bill Gates, que aí, se você não sabe, pelo amor de Deus, dá um Google aí. O Bill Gates tem um TED e no TED dele, ele fala que professores também precisam de feedback. Também precisam de feedback. Aham. Então, eu vou pedir para você responder a pergunta e justifique a resposta, tá? A pergunta é, complete a frase, não é uma pergunta, né? Complete a frase. A frase é muito simples. A frase é, o Fernando é... Adorei. O Fernando é um cara, primeiramente, com um puta jogo de cintura. É uma pessoa fluida, assim, ó. O jogo de cintura dele é, cara, é impagável, assim. Você não se sente intimidado em nenhuma situação, né? Você vai lá e o bicho é um camaleão, né? E é exatamente, na minha opinião, de convivência, uma pessoa multifacetada também, que é o típico pau para toda obra. Pensa numa pessoa engajada. Ele vai lá e ele faz. Ele dá um jeito e ele faz. E aí, assim, eu tenho que justificar, né? Sim, sim. Eu trago isso da minha experiência como colega dele lá no mestrado. Tem vezes, aí vamos deixar aqui em off, vou até sussurrar aqui perto do microfone. Você sabe que ele não leu o texto, mas ele dá um jeito de vender que ele leu. Ele faz uma leitura rápida ali, ó, e pá, e vende. O bicho é bom aqui, ó, na lábia, sabe? Mas eu digo assim, ó, o professor é isso, você tem que ter jogo de cintura, porque você lida com pessoas diferentes. E aí, assim, não tem como você travar e o que que eu faço com isso? Você vai ter que dar uma contornada, jogo de cintura e tal, para lidar com, às vezes, uma turma com 50 pessoas diferentes. E É tudo pode maravilhoso. acontecer. É maravilhoso, né? Primeiro, obrigado pelos elogios e explicações aí sobre mim. Faço eventualmente isso mesmo e gosto. Eu acho que é meio dentro de... É meu, é Aham, mais forte do aham. que... É mais forte do que eu. Nem se eu não quisesse, eu ia fazer da mesma forma. Mesmo se eu ler, vai parecer que eu não li direito. É que daí você começa a Bom, trazer as suas próprias ideias e fluir, vai. então, mas que legal, que bom que eu gero essa percepção nas pessoas. Eu faço sempre essa brincadeira já há algum tempo, em outros programas também que eu conduzi, porque é uma forma da gente dar essa beliscadinha no sentido de, deixa eu ver que a Renata acha, como que ela me vê, como que ela me enxerga, né? Mas Rê, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua energia boa, né? É uma delícia conviver com você nesses últimos 2 anos de estudo e está sendo ótimo ser seu amigo e, novamente, agradeço. E eu acredito que ainda tem muito papo para a gente bater. Meu Deus. Então, é uma pena acabar agora, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais aí da Renata, né? Aguardar a cena dos próximos capítulos aí para Sim. trazer novas histórias aí, como é que vai ser essa nova empresa, essa nova empreitada da Renata ali 2024. Quem sabe a gente não chama ela novamente. Eu venho. Muito agradecida pelo convite. Que E legal, que são legal. temas tão fascinantes, né? Eu gosto. Sim, sim, sim. Não, falar de carreira, inovação, Uhum. empreendedorismo, tudo isso dentro do olhar do design, né? É uma delícia, né? É uma delícia. E é muito legal falar com gente descontraída, alegre, e realmente interessante, né? Acho que essa talvez seja o principal fator aí e o motivo de eu ter te convidado. Então, Muito novamente, obrigada pelo muito obrigado, convite. muito obrigado. Aham. E lembrando que esse é mais um episódio aqui, né, do podcast que nós estamos fazendo, com um apoio, suporte total ali
né, da Univille, né, é um oferecimento aqui, esse episódio é mais um oferecimento da Univille, do mestrado profissional em design da Univille. É importante ressaltar isso, né? A gente não é garoto propaganda, mas nós fazemos esse trabalho incrível com muito carinho, com muito amor, porque realmente é um baita curso e vocês já estão convidados aí, galera. Basta ter uma graduação, vai lá, entra lá no site, procura saber mais como é que funciona, tá bom? Então, Rê, vamos finalizando aqui. Muito obrigado mesmo, um Muito forte obrigada, abraço amigo. e um excelente dia para você. Tchau, tchau. Tchau.